Fala, Peçonhas, e aí, como é que estão? Tudo bem com vocês? Então, Kleber, o Trimotorista, eu falo aqui da cidade de Porto Alegre. Peçonhas, hoje eu quero gravar um vídeo bem diferente do que eu tenho feito ultimamente nas minhas gravações de vídeo. Percebam aqui no canal que eu tenho focado mais nas lives e tal, mas eu quero falar sobre um assunto bem importante, né? Eu recebi hoje de manhã um vídeo de um vereador aí da cidade de São Paulo, um vereador federal. Então, eu não vou colocar a fala toda dele aqui, porque senão, por motivos óbvios, esse vereador é um vereador metido a democrata, né? Mas ele tem umas atitudes bem esquisitas, né? Então, eu vou colocar aqui só um pedacinho da fala dele. Tá aqui, ó, localizei. Próximos passos sobre o PLP 2 2024. Hoje, 3 de abril, estou aqui em Brasília, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde eu pude passar em vários gabinetes e saber quais são os próximos passos de que vai acontecer aqui em Brasília e o que os motoristas de aplicativo vão precisar fazer, tá certo? Então... Tá, isso aí é normal, né? Ele pode andar onde ele quiser, ele tá usando o dinheiro do povo mesmo, né? Então ele pode viajar para todo lugar que ele quiser, né? Até aí tá tudo certo, tá tudo dentro do script, né? Preste muita atenção nesse vídeo. Vamos lá, primeiro ponto. Semana que vem, dia 9, vai ter uma audiência pública organizada pela dona Uber e pelos sindicatos. Eles estão querendo contrapor aquela outra audiência pública que teve aqui, onde os motoristas de aplicativo falaram bastante, lembra disso? Pois é, o sindicato. Pois é, olha que interessante, o nosso querido vereador federal, ele fala assim, olha, vai ter uma audiência pública, né, em tom de deboche, falando que é o sindicato e o que é que ele falou? A Uber e o sindicato que estão organizando. Também acho normal. E ele fala assim, contrapor aquela outra audiência pública. Ele esqueceu de mencionar quem é que organizou a outra audiência pública, né? Que ele estava lá, né? Que foi a audiência pública, no meu entender, muito boa. Que foi um deputado, acho que é Glauber o nome dele, né? Eu não me recordo agora de qual partido é. Mas então, já que ele acredita a organização de uma audiência pública, por que ele não acredita a outra? No mínimo estranho, né? Mas vamos lá. Vão fazer uma audiência pública no dia 9. Mas como a audiência é pública, então nada mais justo do que torná-la realmente pública. Mas a audiência pública sempre é divulgada. Aí ele acha que porque agora ele descobriu uma audiência pública que é amplamente divulgada, aí ele diz que vai torná-la realmente pública. Toda audiência pública, quem puder participar, pode participar. Não estou entendendo essa... Por isso que eu estou aqui dizendo para vocês, existe essa audiência pública, e então os motoristas de aplicativo vão chegar aqui e vão participar também. Lógico, se a audiência é pública, tchê. Vão entrar aqui também. Vai ser dia 9, se eu não me engano, 4 da tarde, né? Outra coisa também... Pois é, mas aí tu não tem a informação completa, querido. Pô, audiência é pública, querido. Tu pode buscar a qualquer momento que o dia, que hora é pública. Se a outra que não era de um deputado da tua base, de alguém que tu acredita, tu descobriu, como é que é essa agora tu não descobre, querido? Poxa vida, querido. No dia 17. No dia 17 está confirmada aí a comissão geral. É uma espécie de audiência pública, só que dentro do plenário, dentro daquela salinha. Aí que eu quero atentar. O plenário geral da Câmara, onde é importante também a presença dos motoristas de aplicativo em massa na... Tá, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Pessoas, assim, ó, não é novidade pra ninguém. Eu e o Juliano aqui de Porto Alegre, o Juliano Brum, nós tivemos um podcast, vamos dizer assim, uma tentativa de podcast. Enfim, a gente trazia um pessoal lá para conversar conosco e foi muito bacana. Isso foi no ano de 2023. Tem todos os episódios aqui no canal, tem uma aba ali, podcast. Quem quiser entrar lá pode assistir a todos os episódios. A gente conversou com gente muito bacana, né? Lembrando que a gente sempre primou pela democracia de fato. Eita, aqui meu computador aqui. Agora foi. A gente sempre primou pela democracia de fato e a gente trouxe lá pessoas de vários espectros, pessoas que eram contra e eram a favor de haver uma regulamentação, porque na época ainda não existia nenhum tipo de projeto de lei, ninguém tinha proposto nada, né? Então nós levamos lá o pessoal da UGAMA, da União Gaúcha de Motoristas, meu amigo Mauro, gente fina pra caramba. Mauro, se estiver assistindo esse vídeo, super abraço. Levamos lá também o Fábio, que é da cooperativa, também gente fina pra caramba. Levamos o Rodrigo e... eu esqueci agora o nome do baiano, mas enfim, o Rodrigo e o baiano, que são lá de Montenegro, que é de um outro aplicativo. Levamos o pessoal da Associação Liga de Motoristas aqui de Porto Alegre, da Alma.
levamos também a presidente do sindicato, a Cacá, e enfim, a ideia foi sempre que a casa fosse aberta para todas as opiniões. É claro que alguns são mais convergentes, outros mais divergentes, né? Mas é um espaço democrático, funciona dessa forma. Né? A pessoa que pleiteia, que quer no peito aquela coisa de dizer, eu prezo pela democracia, né? Então, assim, ó, não quer dizer que eu concorde contigo, mas no mínimo eu preciso te ouvir. Tá? Até porque eu consiga montar o meu contraponto dentro da minha cabeça. Não, isso eu não acredito, isso eu não vou fazer, isso eu vou fazer, isso é legal, isso não é legal. Assim funciona a democracia, né? Onde a maioria vence, a minoria perde. O problema é que, normalmente, a minoria acha que é maioria. Então existe aquela minoria que ela vai inflamar e ela vai dizer, mas ninguém gostou disso. E isso é uma coisa muito perigosa, né, quando isso acontece, porque minorias geralmente, né, acabam chamando mais atenção do que maioria. Por que eu estou falando isso? Porque assim, se vocês perceberem, né, alguns movimentos aí que andaram acontecendo no Brasil não eram movimentos de maioria, nunca foram. Tá? Mas aquelas pessoas que estavam lá juravam que eram a maioria que diziam representar o povo. Né? Aí tu pode pensar o seguinte, mas para aí, as paralisações que vocês fizeram também, era 300, 400, 500 carros, houve até um pessoal aí que falou que tinha 50, 60 carros, não é verdade, era em torno de 300, 400, ano passado a gente botou 300 e pouco, esse ano foi mais por aí, eu chutaria por baixo não, mas na boa, devia ter não menos do que 300, mas talvez não mais do que 400 carros. Cara, isso é um número estrondoso, porque a gente sabe como é que funciona a cabeça do motorista aplicativo, né? O motorista aplicativo, no geral, ele pensa assim, eu não vou parar hoje, porque como essa tigrada vai estar tudo na rua, vai ter Dina. Então eu vou aproveitar a Dina, vou fazer um dinheirinho a mais, porque eu preciso pagar. E aí ele descamba os motivos dele, pelo qual ele tem que ir lá pagar as contas dele, enfim. Eu também não quero entrar nesse mérito se a pessoa deve ou não, porque eu acredito muito nesse princípio de que a pessoa precisa entender que é necessário haver essas paradas, né? Já quero avisar aqui, nunca fui favorável a parar das 9 da manhã até o meio-dia, né? Então, eu acho que é assim, se tu quer parar, de fato, então, que parasse desde cedo, desde as 4 da manhã. Eu parei o dia todo, das 4 da manhã até o outro dia às 4 da manhã. Não loguei, né? Então, eu acho que, talvez alguns vão dizer assim, não fez falta, melhor, mais me sobrou. Tá, show, meu amigo. Só não esquece que assim, a minha conquista, a conquista de outros caras, ela também vai te beneficiar. Então, tu tá sendo o espertão da turma. Né? Aquele cara, ou seja, aquele cara que ele sempre só colhe os frutos, né? Não importam sejam eles bons ou ruins, mas geralmente esses caras aí são aqueles que quando dá ruim eles vão encher o saco, né? Eles vão atrás dizendo assim, viu? Eu te disse que isso ia dar merda, viu? Eu sabia que não precisava parar, né? Olha aí, ó que bosta que deu. Então, esse tipo de pessoa, na verdade, ele não contribui e, de certa forma, ele atrapalha. E a gente sabe que esses aí tem milhares, né? Mas tudo bem, deixemos ele de lado, né? Então, vamos continuar aqui vamos continuar escutando o áudio, né? Aqui do nosso querido vereador federal. Ih, droga, voltou pro começo. Retirou o requerimento de urgência. Aqui. Então, ele ainda, comissão geral, é uma espécie de audiência pública. Era a comissão geral. Dentro do plenário, dentro daquela salinha que tem ali, né, o plenário geral da Câmara, onde é importante também a presença dos motoristas de aplicativo em massa na galeria participando. Vai acontecer e é um dia de demonstrar força, de demonstrar que não quer o projeto. E é o seguinte, ponto muito importante é que até agora o presidente não retirou, né, o governo federal não retirou o requerimento de urgência. Então ele ainda está tramitando pela urgência. Ainda não tem relator designado, não tem nada, mas... Pois é, eu não sei, os mais entendidos aí que podem confirmar aqui, mas eu li alguma coisa que só quem poderia retirar o regime de urgência é o próprio presidente da Câmara, né? Não é o que o vereador federal aqui, talvez por ele ser vereador, não sei se ele tem essa informação, mas quem retira o regime de urgência não seria... não seria o presidente da Câmara?
o que eu li era isso, né? Que afinal quem vai votar são os deputados, né? Ele quer que não tá bem claro isso. Mas se alguém quiser esclarecer, alguém mais esclarecido aí, o que eu tô comentando é o que eu li num outro post, que quem retira seria o presidente lá da Câmara Legislativa, né? Que hoje tá na pessoa do Arthur Lira, né? Então não sei se essa informação precede. O que eu verifico aqui, o que me chama muita atenção é que normalmente esse tipo de vídeo assim esse tipo de vídeo que circula entre os grupos de WhatsApp geralmente são verdades, tem muitas verdades pautadas por pequenas mentiras que passam despercebidas, né? Então a pessoa foca mais, né? Não, mas eu tenho que focar na parte que é verdadeira. Sim, e as mentiras vão entrando no meio, né? Então a gente tem que ser bem, aqui mesmo já pontuamos algumas delas, né? Então a gente tem que ser bem atento com isso, né? Não estou descredibilizando a autoria do vídeo, acho que é muito prudente e... não é prudente a palavra. Acho que é muito necessário fazer esse tipo de material, fazer esse tipo de divulgação, mas eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de preocupação com a verdade, né? Não é porque tu roga da prerrogativa de direito, de expressão, que tu vai sair mentindo a roda, né? Então, né, a mentira pega mal, né? Até porque depois quando tu descobre a mentira da pessoa, tu meio que passa a não acreditar. Mas lá vem aquele mentiroso de novo, né? Não, esse boneco aí não dá pra crer. Então vamos continuar aqui. Que foram feitas recentemente abalou aqui a Câmara, abalou o governo federal, abalou o Ministério do Trabalho. O Luiz Marinho, o ministro, está preocupadíssimo mesmo. Não tem consenso nessa casa em relação ao projeto. Ou seja, isso... nunca teve, né? Consenso nunca teve, né? Desde o começo. Então eu sei que tem alguns que tentam empurrar a goela abaixo aí, que... porque não nos ouviram, porque não sei o que. Não, desde o começo, e ó, eu já falo isso desde maio do ano passado. Na verdade, eu falo de bem mais tempo antes, né? E eu sempre dizia, e outros aqui também sempre disseram assim, olha, esse troço aí não é consenso. Por quê? Porque nós temos motoristas entre nós que querem os tais direitos, temos outros motoristas que não querem os tais direitos, né? Mas quando se fodem, quando tomam no cu e a Uber manda embora, aí procuram a justiça. Enfim, não é, nunca foi, e eu acho meio difícil ser consenso, né? Isso aqui que ele está falando é uma grande besteira, uma encheção de linguiça, porque é óbvio que nunca teve consenso. Nunca, e eu afirmo categoricamente, né? Eu estava envolvido desde antes disso. Eu já fazia lives desde 2020, fazia toda segunda-feira lá no Instagram, fazia lives toda segunda-feira, e nós já sabíamos que não tinha consenso, né? Muita gente acha que foi esse governo aí que tentou empurrar a goela abaixo. Não, desde 2020 já se falava, poucas pessoas sabem que tem dezenas de projetos de lei de regulamentação que foram todos engavetados. Cada vez que um desses projetos era engavetado, a gente recebia uma nova surpresa, né? Então era o valor da tarifa que diminuía, era o valor das viagens que simplesmente desapareceram lá do nosso demonstrativo de ganhos, é o radar que entrou, é o Uber Promo que entrou, é o 99 Poupa que entrou, é não sei o que entrou. Por quê? Porque os aplicativos, cada vez que algum projeto de regulamentação era engavetado, os aplicativos diziam assim, temos o governo na mão. Né? Como de fato hoje aconteceu exatamente isso, com a pré-aprovação, vamos dizer assim, com o envio do PLP 12, novamente os aplicativos viram, esse governo também está nas nossas mãos, assim como o governo anterior estava nas nossas mãos. Porque no governo anterior e no outro que teve antes, né, pouca gente sabe, é que hoje eu arrisco dizer que a maior parte dos motoristas são ou da época da pandemia ou do pós-pandemia, né? A gente que já está desde o começo, a gente sabe que a partir de 2017, na virada de 2017 para 2018, a coisa ficou tá bem insustentável, assim, tá bem feio pro nosso lado. Perdi de novo o ponto aqui. Tá bem feio pro nosso lado, porque e eu vou dizer, a primeira coisa que nos atorou no meio, tá? Que foi no começo de 2017, a entrada do pagamento em dinheiro. O pagamento em dinheiro ele nunca foi consenso para ninguém do aplicativo. A partir dali, o que aconteceu? O aplicativo sentiu, podemos fazer o que quisermos, porque ninguém vai se intrometer no nosso caminho. E dali foi só ladeira abaixo, né?
Não sei por que cargas d'água, né? Os motoristas que eu digo, tem muito motorista que sofre de Alzheimer e ainda não sabe, né? Que se esquece desses detalhes, que a gente está há pelo menos 6 ou 7 anos já sofrendo com esses mandos e desmandos dos aplicativos. Nesse meio tempo, a gente perdeu vários colegas ou com a vida, ou foram mandados embora sem motivo, sequer saberem o motivo, né? Então, hoje existem mais de 18 mil processos no Ministério do Trabalho. Sim, o povo que não quer direitos, né? E eu não estou falando isso em tom de deboche, tá? Eu só estou falando isso em tom de preocupação, porque amanhã ou depois eu posso ser mandado embora do aplicativo, né? E não sei se eu procuraria a justiça, né? Não sei. Hoje eu não consigo ter uma opinião ainda sobre isso. Provavelmente eu procuraria, né? Provavelmente, mas eu ainda não sei. Talvez quem tá me olhando, mas que empreendedor de merda que tu é assim. Só que eu preciso de grana para viver, né? Se não é o teu caso, show de bola. Mas o meu caso eu preciso de grana para viver, tenho uma casa para manter, né? Enfim. Então, vamos continuar aqui. O Ministério do Trabalho, o Luiz Marinho, o ministro, tá preocupadíssimo mesmo. Não tem consenso nessa casa em relação ao projeto, ou seja, isso é positivo, mas está faltando aquela garra final. Então, a minha sugestão... Amigão, é positivo não ter consenso? Sério que eu ouvi isso? É positivo? Cara, prefiro nem comentar. Para vocês, motoristas de aplicativo, para todos os outros influenciadores também, é que no dia 16 a gente organize também uma outra manifestação. Principalmente aqui em Brasília, é preciso organizar. Show. E eu acho que também no Brasil inteiro. E eu Show. acho que talvez tenha que ser mais aguerrida, né? Talvez realmente tenha que incomodar. Talvez Como assim? não possa deixar os deputados virem para Brasília. E aí talvez os aeroportos sejam lugares, ou regiões do aeroporto sejam lugares de fazer manifestação. Como assim, filho? Então, estou lançando essa ideia para vocês aqui, não estou convocando ainda. Estou lançando essa ideia para que todo mundo comente, discuta, mas eu acho que é muito importante ter isso no dia 16, na terça-feira. Então, temos aí dia 9, a audiência pública que eu descobri que era organizada só pelo sindicato e pela Uber, né? Temos a comissão geral que vai acontecer no dia 17. Viram aqui? Audiência pública que era organizada só pelo sindicato e pela Uber. Sim, qualquer audiência pública precisa ser organizada só por alguém. Mas tem essa palavra, nobre vereador mentiroso federal, pública, ou seja, ela é aberta ao público. Então, entendem como tu coloca uma verdade e uma mentira lado a lado e a gente foca tanto na verdade que deixa a mentira passar junto? Aqui em Brasília. E também, dia 16, a minha sugestão de data aí para a gente fazer uma outra manifestação, principalmente aqui em Brasília, acho que tem que acontecer. Vou conversar com os motoristas de aplicativo e aqui de Brasília também para a gente fazer isso acontecer. E é isso. O que vocês acham disso tudo? Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam como está a situação desse projeto de lei. Que se a gente não fizer mais nada, vai passar e vai ser ruim para o motorista. Perfeito? Pois é, gente. Aí eu pergunto a vocês aqui, eu sei que não são muitos que assistem o meu vídeo, mas eu pergunto a vocês, quem aqui está disposto a trancar um aeroporto que é uma área federal? Alguém aqui está afim de se incomodar com a Polícia Federal? Olha a ideia que o cara lança, da gente trancar um aeroporto. Meu, tu só pode estar usando... tu só pode estar maluco. Cara, que loucura. Não bastou o 8 de janeiro ainda. Que horror, gente. Isso veio de alguém eleito por motoristas de São Paulo. Ele não foi eleito pelos motoristas. Ele foi eleito por alguns motoristas de São Paulo. Né? Até porque quando ele foi para ser eleito pelos motoristas do estado, ele não foi eleito. Talvez até por atitudes assim, né? Gente, esse ano a gente vai ter eleições aqui para as câmaras legislativas de todas as cidades do país. Então prestem atenção que tipo de campanha, porque isso aí também já é uma pré-campanha. Tá? E toda essa movimentação já é uma pré-campanha. Prestem atenção no tipo de
movimentação que os pré-candidatos estão fazendo. Se é realmente para ajudar o motorista ou se é em benefício próprio. Não estou pedindo para vocês me escutarem. Estou pedindo para vocês prestarem atenção no pré-candidato da tua cidade. Tá? Aqui na cidade de Porto Alegre, a princípio que eu saiba, só tem o Juliano, né? Até eu vou deixar... Vou ver se eu consigo deixar em algum lugar. Peraí, só um pouquinho. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui desse lado aqui. Aqui, ó. Vou tentar colocar aqui. O número... É porque o Juliano, ele tá a fim de ir para essa audiência lá do dia 16, para essa comissão, sei lá qual é que é o nome ali que o vereador Baderneiro Federal colocou. E eu não sei qual que é o nome dessa comissão, mas enfim, ele está arrecadando fundos para ir. Eu vou deixar, acho que deve estar aparecendo agora aqui na frente da minha cara, o número da conta ali do Pix que abriram lá para... Acho que até foi ele que abriu, né? Para juntar, né, a grana para passagem para ele poder ir para Brasília, para participar dessa... Alguns aí escolheram ele, enfim, também, ninguém me consultou, mas eu entendo que ele seria uma pessoa que está mais dentro e também, como tem essa condição, né, de pré-candidatura, acho que é favorável sim, né. Então, quem puder colaborar, quem puder participar, mas assim, ó, novamente, pedindo para os meus nobres colegas, primem sempre pela tal da democracia, não vão nesse balão aí, de baderna, de querer tumultuar, de querer... Galera, não vão nessa daí, que isso aí não dá boa, nunca deu boa, tá? Então, assim, ó, a gente fez a carreata aqui em Porto Alegre já várias vezes, sempre acompanhado pela Brigada Militar, sempre acompanhado pela Guarda Municipal, pela Guarda de Trânsito, que aqui se chama Empresa Pública de Transporte. Então, assim, ó, a gente sempre teve amparado pela lei. A lei esteve sempre ao nosso lado. A gente nunca fez coisa da nossa cabeça, assim, ó. Se houve baderna, se houve coisas que saíram do controle, prontamente a Polícia Militar interveio. Até ano passado teve uma situação muito engraçada. Tava eu e o Juliano dentro do carro, né? E nós estávamos passando num cruzamento. Eu estava no meu carro, ele estava comigo, né? Dentro do meu carro. E aí nós passamos num cruzamento e um motoboy se irritou. Só para vocês verem como é bom a gente ter a lei do nosso lado. E um motoboy se irritou e tentou avançar a contenção ali. E o policial militar, aqui em Porto Alegre a gente chama de brigadiano, né? Porque é brigada militar. E ele puxou a arma, botou a arma na cara do motoboy. Tu vai parar ou não? E o motoboy, porque ele viu que era um negócio sério, que a gente tem acompanhamento da lei. Tá? Então, assim, ó, que nós tenhamos sempre, aquele bordão lazarento que eu nem vou usar repetir, assim, ó, mas que a gente tenha a lei sempre do nosso lado. Tá? Eu não quero nunca ir contra a lei. Se isso fere qualquer princípio legislativo, tô fora total. Tá, pessoas? Então eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Novamente, volta lá no Pix. Ó, tá aqui, ó. Vou deixar de novo aqui. Aqui, tá aqui do lado. Quem puder contribuir, colaborar, dá uma pausa no vídeo, dá uma pausa no vídeo, copia ali o número do Pix, o nome, olha bem na hora de ir, eu já mandei Pix errado aí. E assim, ó, uma sugestão que a Gabi, do Ponta Firme, ela deu assim, ó, separa uma corrida do dia, não importa. Diz assim, ó, a primeira corrida que vier, ou a segunda corrida que vier hoje, vai ser a corrida do Pix. Eu achei bem bacana a ideia dela, né? Seja uma corrida de 588 ou seja uma corrida de 20 pila, eu sei que coça no bolso, 20 pila. Né? Mas digamos assim, ó, é a tua contribuição que tu tá dando agora, porque lá no futuro a gente pode ser da mal, né? Então, vamos prestar atenção nesses detalhes aí. Prestem atenção em quem são esses pré-candidatos, se são apenas oportunistas ou querem, de fato, alguma coisa boa para nossa categoria, já podemos dizer assim, né? Porque seja qual for dos projetos que vai passar, algum projeto dessa vez passa, não vai ser engavetado, como sempre foi até um tempo atrás aí, né? Eu sei que tem gente que se incomoda quando eu falo isso, mas sempre é bom lembrar verdades, né? E eu sei que a verdade muitas vezes ela incomoda. Tá, pessoinhas, o vídeo já tá longaço e é quase uma live, né? Enfim, quem veio comigo até agora aí, deixa o like. Ou pode, como eu falo mais devagar, pode subir ali nas configurações do YouTube, pode botar lá no 1.5 ou 1.75, que ainda assim vai conseguir entender, porque o modo de falar é um pouco mais tranquilo, né? É isso aí, força, fé, foco na nota sempre, vamos derreter o asfalto e
Fui. Ah, lembra? Dentro da lei. Sempre dentro da lei, hein?